Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rivaldo Dantas e estamos aqui durante esse período de quarentena no nosso quarto encontro. É a quarta web aula desse período agora de isolamento social. Lembrando, a primeira foi sobre ortografia, a segunda uma continuação, na terceira a gente fez uma quebra, falamos um pouquinho sobre vírgula. E voltamos agora, nessa quarta aula, a falar sobre ortografia. Amanhã vai haver a aula do governo do estado pela TV Pernambuco, então não vou postar nenhum vídeo meu. Eu quero que o foco de vocês esteja relacionado, esteja direcionado a essa aula. E na sexta eu volto para falar sobre alguns casos de vírgula com vocês. Beleza? Bem, dando continuidade a esse assunto que é tão importante para quem está no ensino fundamental, porque não se concebe um aluno ingressar no ensino médio com dúvidas sobre a escrita correta das palavras. Vocês têm que dominar a ortografia, acentuação, uso do hífen, tudo que for relacionado à escrita correta, vocês têm que dominar. E como eu preparei essa aula? Eu preparei de uma forma que fosse mais prática, poucos slides para passar muita informação e no final uma pequena atividade para vocês. Pois bem, está aí ortografia, o emprego das letras G e J. Vamos lá, hein? Vocês vão entender a forma que eu organizei para ficar mais rápido, mais prático, mais objetivo. Vem comigo. Aqui, no primeiro caso, e antes dele, eu vou deixar bem claro, serão 3 casos de cada letra. Você está vendo no slide aí, 3 casos. 3 casos do G, 3 casos do J, ao todo 6 regras que são importantes para que a gente não erre mais ou erre cada vez menos na hora de escrever palavras que geram dúvida. Você está vendo aí 3 casos, 3 do G, 3 do J, 6 no total, portanto. Então vamos lá. Primeiro caso, vamos começar com o G. Emprega-se a letra G. Atenção, o caso que aparece aí foi tratado também lá na nossa primeira aula, na qual falamos sobre o S. Na nossa segunda aula, a respeito do Z, esse caso também estava. É um caso clássico. E isso vai valer para todas as letras. Vamos lá. Emprega-se a letra G em palavras derivadas de outras que já tenham, que já possuam G. Se a primitiva é escrita com G, a derivada vai ser escrita com G também. Eu até brinquei, eu até disse assim, se a mamãe é escrita de uma determinada maneira, a tendência, há exceções, a tendência é que a filhinha ou as filhinhas sejam escritas com a mesma letra. Então, se uma palavra primitiva vem com G, as que derivam dela, as que vêm depois, são escritas com G também. Como primeiro exemplo aí, eu coloquei gesso. Gesso vai gerar uma série de outras palavras, como engessar. Se engessar vem de gesso, fica com G da mesma forma que sua primitiva. No segundo exemplo, eu coloquei massagem e massagista. E como é que o aluno tem que pensar sobre isso? Não pode ser afobado, não pode ser apressado. Ele vai escrever a palavra massagista. Digamos que tenha dúvida. Espera aí, massagista vem de quê? A massagista vem de massagem. Eu sei escrever massagem. Massagem é com G. Então a derivada de massagem vai ser com G da mesma forma. Olha o que eu vou fazer. Dá uma olhada nesse slide. Eu vou pegar esse slide aí e vou mostrar uma regra correlata do J ao lado. Uma regra bem parecida. Vamos ver. Dá uma olhada no que aparece agora. Você vê claramente que é um princípio que funciona para o J também. Eu já disse, funcionou lá no S, no Z ele apareceu com o J, ou melhor, apareceu com G, vai aparecer com o J. Isso serve de uma maneira geral para todas as letras, com algumas exceções que depois nós vamos comentar, depois nós vamos debater um pouquinho sobre elas. Vamos primeiro para os princípios gerais. Emprega-se a letra J
em palavras derivadas de outras que já têm o J. Para finalizar, se a mamãe é escrita de um jeito, a filhinha tem a tendência de ser escrita da mesma maneira. Loja, lojista. Não vai colocar lojista com G jamais. Se lojista vem de loja, loja tem J, a derivada fica com J também. E a mesma coisa vai acontecer com varejista. Ok? Então eu acho que esse primeiro caso, um caso para o G, outro caso para o J, na verdade são dois, é porque são muito parecidos, eu acho que ficou bem claro. Vamos então agora passar para o segundo princípio aqui. Muito fácil. A, E, I, O, U, ok? Lembram-se das vogais, todos vocês se lembram. Então vamos lá. Emprega-se a letra G nas palavras terminadas com ágil, égio, ígio, ógio, úgio. Veja que é A, E, I, O, U. Toda vez que uma palavra terminar com esse sonzinho, com um desses sons, ó, ágil, égio, ígio, ógio, úgio, você vai colocar o G. Não tem dúvida, é muito fácil. Pedágio, sacrilégio, litígio, relógio, refúgio e tantas outras. Veja que é uma terminação que vocês têm que memorizar. E por falar em terminação, há duas terminações importantes que vão nos ajudar a aprender mais uma regra, só que agora da letra J. Vou colocar ao lado aí, vejam. Emprega-se a letra J, segundo princípio, segunda regra da letra J, nas formas dos verbos terminados dessas duas maneiras, jar e gear. Por que será que arranjei é com J? Porque o seu primitivo é o verbo que termina com jar, arranjar. Embaixo tem mais um, talvez seja um verbo pouco conhecido de vocês. Granjeei. Isso está na primeira pessoa, né, do singular. Eu granjeei. Esse verbo possui alguns sentidos. Entre eles, desejar. Eu granjeei, eu desejei, eu quis. Mas vamos voltar para a ortografia. Granjeei. Se você vai escrever e está com vontade de colocar um G lá na última sílaba, ou melhor, na penúltima sílaba, espera um pouquinho. Granjeei vem de quê? Vem de granjear. Os verbos, quando acabam assim, eles recebem J. E os seus derivados vão receber J também. Tem lajear. O verbo lajear, de colocar uma laje. Gear é o seu final. Então, vai ser com J e os seus derivados vão receber o J da mesma maneira. Beleza? Ágil, égio, ígio, ógio, úgio, sempre com G. Verbos terminados com jar e gear, os seus derivados serão com J. Então memorizem esses dois princípios, um para o G, outro para o J. E para finalizar, eu trago aqui o terceiro caso do G, que vai gerar o terceiro caso do J também. Emprega-se a letra J nas palavras terminadas com gen. Atenção, há 4 exceções para esta regra. 4. E isso vai fazer parte da atividade de pesquisa de vocês. Eu não vou dizer agora. Terminadas com gen, excetuando as 4 que vocês vão pesquisar, dá uma olhada. Pesagem, aragem, sacanagem, caragem, picaretagem e tantas outras. Exceto as 4 que vocês vão achar, tudo que terminar com gen, nós vamos pôr a letra G. Essa regra é muito fácil. E aí, vai surgir uma aqui do J, para a gente terminar, mais uma do J para a gente terminar. Emprega-se a letra J nas palavras de origem tupi e africana. Ô professor, e como é que eu vou saber se a palavra vem do tupi ou se a palavra vem de algum dialeto, de alguma língua africana? Quando a gente fala assim, língua africana, a origem africana não é uma língua especificamente. Tá? O continente africano tem várias línguas, vários dialetos. Por isso que está sendo dito aí, de origem africana, de alguma língua, de algum dialeto africano.
vocês vão fazer duas coisas. A primeira, tem uma percepção pessoal. Quando a gente fala em pajé, o aluno, ele imagina que isso tem a origem no tupi, que isso tem uma origem indígena. É fácil perceber algumas palavras. Jiboia também tem origem no tupi. Quem batizou a cobra com esse nome foram os índios, na sua língua original, o tupi-guarani. Canjica, acarajé, já são palavras que têm origem no continente africano, nas diversas línguas africanas, e nós, claro, herdamos porque os negros vieram para cá e deram contribuições diversas em relação à gastronomia, em relação à vestimenta, em relação à linguagem e tantas outras influências bacanas que nós herdamos dos negros que vieram do continente africano. Ô professor, você disse que inicialmente nós temos que ter essa percepção. Olha, espera aí, eu acho que pajé vem do indígena, vem do tupi, isso é coisa do indígena. Então eu vou colocar com J. E quando eu não tiver essa percepção, é aí que vai surgir a segunda coisa que vocês vão fazer em casa para ajudar a aumentar esse conhecimento de vocês, para que vocês possam conhecer uma lista maior do que é vindo do tupi e daquilo que é vindo do africano. Vamos lá então? Vou propor agora, portanto, uma pequena atividade com duas questões a serem respondidas. A primeira diz assim: quais as 4 exceções da regra 3 do G? Eu disse que havia 4 termos que serviam como exceções. As únicas exceções são essas 4 da regra 3 do G que eu apresentei. Quais são essas palavras? Então vocês vão pesquisar e vão achar 4 palavrinhas apenas. Segunda pesquisa. Segunda pergunta. Pesquise mais 4 exemplos. Eu coloquei 4 lá no slide. Eu quero mais 4. Pesquise mais 4 exemplos de palavras escritas com J que têm origem no tupi e no africano. 4. 2 exemplos de palavras que vieram do tupi, escritas com J, e mais 2 exemplos de palavras que vieram de alguma língua africana, também escritas com J. Ok? Totalizando 8. 4 palavras para responderem a primeira pergunta e 4 para responderem a segunda. Façam isso, façam com vontade, pesquisem, estudem, aproveitem esse momento para melhorar o seu lado intelectual. Estão em casa, no isolamento social, infelizmente não estamos frequentando a escola, mas vamos usar esse tempo em nosso favor. Um abraço para todos, parabéns para aqueles que estão fazendo as atividades. Tem gente que já completou, né? Vai ficar essa pendente agora, mas tem gente que já mandou tudo que eu havia proposto. Alguns mandaram uma parte, mas a resolução, a aceitação, a participação está sendo agora muito boa. Parabéns para vocês, fiquem bem.